dia a todos. Primeiro queria agradecer o convite aqui da Rafaela para conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema da biotecnologia dourada, que é a bioinformática e nanotecnologia. Eu sou o professor Diogo, do programa de Engenharia Biomédica, aqui da Escola de Engenharia da UFRJ. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que é a bioinformática. Então, a bioinformática ela é uma área multidisciplinar ou interdisciplinar, onde a gente faz justamente essa interface entre as áreas das ciências biológicas e a área da bioinformática, onde a gente utiliza principalmente métodos computacionais para administrar e analisar dados biológicos. Então, de maneira geral, a gente utiliza tudo isso para gerenciar grandes volumes de dados, para conseguir extrair informação a partir dos dados que a gente tem gerados aqui na biologia, principalmente na parte de sequenciamento. Então, a bioinformática é uma área que ela vem crescendo principalmente aí nos últimos 10 anos. Ela é uma área relativamente nova, se a gente considerar todo o ramo aí da história da biologia e da computação. Ela oficialmente acaba surgindo mais ou menos em 1995, com um genoma de uma bactéria, Haemophilus influenza, e a partir de 1995, então, a gente acompanha também esse crescente de técnicas e de aplicações desses dados e de análises bioinformáticas sobre esses dados. Mas por que demorou tanto, né? Por que a gente levou tanto tempo para ter esse surgimento da bioinformática, se a gente sabe que, por exemplo, o genoma humano começou a ser sequenciado no comecinho da década de 90? Então, na verdade, existe aqui uma sincronia entre a computação e entre a biologia, que a gente também teve que esperar, digamos assim, o melhoramento dos computadores. Eu costumo até falar para os meus alunos que o celular que a gente tem hoje, nosso celular aqui, nosso smartphone, ele é muitas vezes melhor que os computadores, por exemplo, do começo da década de 90. Então, acabou existindo essa evolução mais ou menos sincronizada que permitiu também agora a gente aliar métodos computacionais para essa análise de dados biológicos. E a bioinformática, como ciência interdisciplinar, ela vai ajudar a gente a entender justamente o que está escrito nesse nosso livro da vida, nosso código genético, que é o nosso DNA. Então, falando um pouquinho de um dos ramos de estudo da bioinformática, que seria a genômica. A genômica, ela estuda genomas. Então, o que é um genoma? Se a gente for considerar, no nosso caso dos humanos, então, o nosso genoma é nosso conjunto de dados de sequências de DNA que contém as instruções do nosso funcionamento. Então, no caso do genoma humano, a gente pode ver aqui que o nosso genoma humano é composto pelos 22 pares de cromossomos autossômicos, mais os cromossomos sexuais X e Y. E no caso das bactérias, o genoma das bactérias, por exemplo, são os cromossomos circulares que a gente encontra em bactérias. Então, é justamente esse conjunto de genes. E a gente tem que levar em consideração também que não são só os genes codificantes, as informações codificantes. Então, as regiões regulatórias e o DNA não codificante também são partes integrantes do nosso genoma ou do genoma de bactérias. Então, o genoma, na verdade, como diria aqui o Craig Venter, que é uma das figuras bastante importantes na área da bioinformática e da genômica, ele fala que a sequência é apenas o início, ou seja, a gente ter a sequência de DNA na mão, na verdade, é só o começo da nossa história, do nosso entendimento. Então, a partir da análise computacional e biológica dessas sequências de DNA, desse genoma, é que a gente vai conseguir começar agora a entender vários aspectos do funcionamento dos organismos e pode, por exemplo, em cima disso também começar agora a procurar potencial biotecnológico acerca dessas informações. Então, ela envolve justamente a genômica, esse mapeamento, sequenciamento e comparação dos genomas, porque essa comparação também é extremamente importante. Se a gente lembrar o Dobzhansky fala também que nada na biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Então, a gente traduzindo isso para a bioinformática, para a genômica, a gente tem que botar esse genoma em
contexto. Por exemplo, se eu falar para vocês que o genoma da bactéria Escherichia coli tem 4 milhões de pares de bases, isso é um genoma grande ou é um genoma pequeno? Eu não sei. Então, eu tenho que colocar ele em contexto. Então, dentro das bactérias, ele é um genoma razoavelmente grande, de mediano para grande. Ele tem 4 milhões de pares de bases. Tem algumas bactérias que chegam até mais ou menos 10 milhões de pares de bases e algumas bactérias que têm genomas em torno de 1 milhão de pares de bases. Então, colocando isso em contexto, comparando ele com outros genomas, a gente consegue também extrair mais informações acerca disso. Então, só para a gente entender um pouquinho também esse contexto histórico, né? Por que demorou também para a bioinformática surgir como ciência mesmo consolidada? A gente tem que voltar um pouco lá na década de 70 com Frederick Sanger, que é esse senhor aqui, que está segurando uma radiografia de sequenciamento. Então, até a década aí de 70, final da década de 80, o sequenciamento ele era muito manual. Ele demorava a ser realizado. Então, a gente sequenciava, em termos de eficiência, a gente sequenciava muito pouco. A gente sequenciava, por exemplo, em torno aí de 200 pares de bases por mês, algo em torno disso. Então, com a automatização desse sequenciamento que vocês estão vendo aqui, a gente tem um aumento da quantidade de sequências oferecidas agora para os usuários. E se a gente voltar lá no lado da computação, a gente lembra que, por exemplo, o primeiro computador pessoal, né, o que a gente chama de PC, ou seja, aqueles computadores que as pessoas podiam levar para casa agora, ele só surge também na década de 80. O CD, que já até foi aposentado, surge também em 1983, e a PCR, que é uma das mais famosas e utilizadas técnicas dentro da biologia molecular, é da década de 80 também, aí de 1985. Então, existe toda essa movimentação, toda essa evolução também, tanto da parte do sequenciamento, que ele começa agora a ficar automatizado, aumentar a eficiência de sequenciamento, quanto também aqui da evolução dos computadores. Então, essa aqui é a lei de Moore, e ela fala que a cada 18 meses o número de transistores ele dobra de tamanho. Então, isso aqui é uma escala logarítmica, como ela está linear, vocês reparam que ela faz assim, na verdade. Então, também os computadores evoluíram muito para poder também agora dar conta de tanta sequência que começa a surgir mais ou menos aqui por volta do ano de 2005, 2006. Que é o que está evidenciado aqui nesse gráfico aqui, ó, com a introdução do sequenciamento de nova geração, o NGS, a gente vê que o custo de sequenciamento cai muito, e aí com isso agora a gente tem uma grande quantidade de dados para analisar, resultando em máquinas sequenciadoras que agora conseguem identificar um número muito maior de sequências numa semana. Então, por exemplo, se a gente pega aqui o sequenciamento clássico, que foi que eu comentei com vocês alguns slides atrás, que é o sequenciamento Sanger, reparem, o tamanho, a quantidade de sequências que ele gera é muito pouca quando eu comparo aqui com as máquinas que mais geram informações, que seriam essas aqui da Illumina. Inclusive, já tem até algumas máquinas que geram mais do que 1 tera de informação. Ou seja, a gente sai aí da casa de 100 mil pares de bases para a casa de alguns bilhões de pares de bases agora em uma semana. Então, a quantidade de informação é muito maior. Evidenciando aqui por esse gráfico do GenBank. Então, a gente sai de 606 sequências em 82 para mais de 460 milhões de sequências agora em fevereiro de 2001. Ou seja, a quantidade de informação é muito grande. E é bastante interessante notar que até mais ou menos aqui, ó, a introdução do sequenciamento de próxima geração, a gente tinha o sequenciamento de um genoma importante por ano, como vocês conseguem ver aqui, e esse aqui é o Haemophilus influenza, que é um dos que marca, digamos assim, o início da era genômica. Um genoma bastante importante também que a gente tem que levar em consideração é o nosso genoma, é o genoma
humano, que tem 3 bilhões de pares de bases, e o primeiro rascunho do sequenciamento do genoma humano foi publicado em 2001. Inclusive, esse ano agora ele fez 20 anos de publicação do genoma humano. Então, a gente aprendeu muito com o genoma humano. Então, aqui estão alguns valores, algumas estimativas do tempo que levou, do quanto que foi gasto, e o que a gente aprendeu com o genoma humano, utilizando e aplicando a bioinformática. Então, a gente sabe hoje que só em média 1% do nosso genoma contém genes. Esses valores mudam toda hora, então a estimativa está entre 20 a 25 mil genes. O nosso conjunto de genes que compõem a nossa microbiota, ou seja, o nosso microbioma, tem mais de 8 bilhões de genes diferentes. E quando a gente compara o genoma humano com o genoma de chimpanzé, a gente observa que só 50 genes humanos não possuem genes homólogos no chimpanzé, ou seja, o nosso genoma é muito parecido com o genoma de chimpanzé. Então, é bastante interessante notar que, a partir da evolução da genômica e da evolução do sequenciamento, a gente começa a ter novas metodologias de análise, novas maneiras de estudar o nosso entorno. Então, a gente sai, tudo que eu comentei com vocês até agora, dentro da genômica, trabalha com isolados, com culturas puras. Só que, em 1998, com a Joanna Haldeman, ela propõe o termo metagenômica ou genômica ambiental, que agora a gente passa a estudar não só a cultura pura, mas a comunidade como um todo. Então, a metagenômica, ela vem justamente para estudar toda essa biodiversidade que permanece oculta quando a gente trabalha com isolamento. Então, tem uma estimativa bastante interessante aqui do Loxley e do Lennon, que para cada 100 mil espécies de micro-organismos, para cada uma espécie identificada de micro-organismo, ainda existe 100 mil a serem descobertas. E isso pode ser evidenciado como, por exemplo, a descoberta de um antibiótico, a lugdunina, que é produzido por Staphylococcus lugdunensis, que foi isolado do nosso nariz. Olha só, então ele estava literalmente embaixo do nosso nariz. E olha quanto tempo a gente demorou para descobrir esse potencial biotecnológico dessa espécie bacteriana. Então, a metagenômica ela vai se caracterizar por algumas perguntas primordiais. A primeira é, quem é que está, por exemplo, nesse meio ambiente? E o que vocês estão fazendo nesse meio ambiente? Então, ele é um termo, a metagenômica, ele pega esse termo meta emprestado lá do grego, é igual como se fosse fazer uma meta-análise, ou seja, metagenômica, eu estou analisando além de um único genoma. Então, é análise funcional e identificação taxonômica de um conjunto de genomas existentes em uma determinada amostra ambiental. Entendo uma amostra ambiental aqui como um conceito bastante amplo. Inclusive, por exemplo, o nosso corpo pode ser considerado um conjunto de locais onde a gente tem amostras de ambiente, como o nosso intestino, como as nossas mucosas, como nossa própria pele. Então, a ideia da genômica e da metagenômica são análogas. Então, como já comentei, a genômica eu vou estudar um único genoma isolado e a metagenômica eu vou estudar o contexto. Então, a gente vai estudar na metagenômica principalmente bactérias, fungos, vírus e alguns protozoários. E a gente estima, isso vai variar também de autor para autor e do ambiente, que a gente só tenha caracterizado 10% dos micro-organismos que existem no planeta. Então, olha o potencial que a gente tem ainda aí de descoberta utilizando a bioinformática, por exemplo, para o potencial biotecnológico. Então, aqui são alguns percentuais da proporção de organismos cultiváveis em alguns ambientes. Então, ele varia aí, por exemplo, de 0 ou 1% até mais ou menos a 10% a 15%, dependendo do ambiente. Então, na metagenômica, a gente extrai esse DNA, a gente hoje trabalha basicamente com sequenciamento, depois utiliza o computador para fazer inferências sobre a biodiversidade e inferências funcionais. Eu vou comentar com vocês isso nos próximos slides. Então, esse é um fluxograma
geral, bastante resumido, de um trabalho em metagenômica. A gente começa com a amostragem, passa pelo sequenciamento, passa pela parte da bioinformática, que é toda essa região aqui, ó, tá? Então, a bioinformática, ela vai tratar de toda essa parte de análise aqui dos dados de metagenômica. Então, o metagenoma é justamente esse genoma coletivo, e a metagenômica é a análise da genômica das comunidades desses micro-organismos. E uma frase bastante importante da metagenômica é independente de cultivo, é não trabalhe com isolamento. Então, a gente quer identificar na metagenômica quem são essas populações, o que essas populações fazem, e com isso também a gente consegue descobrir genes de interesse biotecnológico, como, por exemplo, genes de degradação de celulose, genes de produção de antibiótico e por aí vai. Então, como eu já comentei, ela não envolve cultivo, então a gente extrai o DNA diretamente do ambiente e a gente sequencia depois e identifica quem são essas sequências. Então, seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Então, a gente tem aqui o sequenciamento de um metagenoma ambiental qualquer. E o que a gente consegue fazer? A gente vem e monta esses pedacinhos de sequências para a gente ter essa figura mais ou menos aqui. Ou seja, a gente consegue, por exemplo, recuperar e tentar entender quem são os genomas que estão presentes aqui no meu metagenoma. E aqui tem alguns exemplos de programas utilizados para montagem de metagenomas. Por que eu estou comentando isso? Porque cada vez mais a gente está entendendo que existem muitos micro-organismos que a gente não consegue cultivar. Então, tem algumas técnicas e alguns programas que ajudam a gente a tentar pescar e a recuperar esses genomas dentro desses metagenomas. E um exemplo de um programa bastante utilizado para fazer essa recuperação de genomas é o MetaBat. Então, ele está mostrando aqui mais ou menos como é que faz, mas a ideia do MetaBat é separar, no meio daquele meu quantitativo grande de sequências de diferentes organismos, separar os meus genomas. Então, a gente consegue separar e consegue avaliar esses metagenomas, o que é bastante interessante. Então, tem esse programa chamado CheckM, que ele é muito legal. Por quê? Porque ele vai olhar para aqueles genomas que a gente recuperou dentro dos metagenomas e eu consigo dizer, por exemplo, se ele é um genoma que ele está bastante completo, se ele é um genoma que está mais ou menos completo, e se o genoma que eu estou trabalhando ele é resultado de alguma formação de quimera, ou seja, se eu estou juntando sequências de duas espécies diferentes ou não. Então, é um programa bastante interessante. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de recuperar genomas a partir de metagenomas? Porque a gente consegue agora inferir muita coisa a partir de um metagenoma, utilizando a bioinformática. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de genes que têm aplicação biotecnológica que a gente consegue extrair de dados metagenômicos. Então, tem aqui um conjunto bastante grande de enzimas que foram descobertas através de análises metagenômicas, como esterase, alfa-amilases, proteases e por aí vai. E a metagenômica, também associada à análise de bioinformática, contribui para expandir a nossa árvore da vida. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, tudo isso aqui em vermelho, esses pontos em vermelho que estão marcados aqui, são espécies novas de bactérias que nunca tinham sido descobertas. Então, deem uma olhada como é que a expansão é bastante grande. Então, tem também esse trabalho aqui do grupo do Phil Hugenholtz e do Gene Tyson, onde eles conseguem recuperar 8.000 genomas de metagenomas públicos, que aumenta substancialmente a árvore da vida que a gente conhece para bactérias. Reparem, cada vermelhinho desse aqui é uma bactéria nova. Então, levando em consideração essas análises genômicas e metagenômicas, isso aqui, inclusive, é um trabalho que eu participei, que a gente estudou o sedimento de lá da bacia de Campos, onde a gente tem aqui uma rachadura num campo de produção de petróleo, e a gente estudou os sedimentos que estão exatamente em cima
a 250 metros da rachadura e a 500 metros dessa rachadura. E o que a gente encontra? A gente encontra que existe uma maior diversidade e quantidade de genes relacionados à degradação de petróleo justamente em cima da rachadura, demonstrando aí que, como não era o foco do nosso trabalho, mas a gente poderia, por exemplo, em cima disso, tentar identificar quem são esses genes de degradação de petróleo, por exemplo, e tentar propor alguma estratégia de biorremediação em cima desses dados. Esse é um outro trabalho bastante interessante também, onde a gente acompanhou algumas comunidades microbianas degradando o óleo. Então, a gente vê que existem algumas bactérias aqui que são responsáveis pela degradação de óleo, como, por exemplo, Alteromonas, Alcanivorax, Marinobacter. O que a gente vê? A gente vê que existem algumas bactérias que, quando cultivadas em óleo, elas têm a sua abundância aumentada, ou seja, são potenciais bactérias que a gente pode utilizar no eventual processo de biorremediação. Então, isso demonstra o potencial da genômica, da metagenômica e da bioinformática. Esse é um trabalho também bastante interessante, fica aqui referência, onde a gente estava avaliando o genoma do Zika vírus, e a gente observou nesse trabalho que o Zika vírus que entrou no Brasil, na verdade, ele é derivado de uma linhagem lá da Polinésia Francesa, e não da linhagem africana. Então, ou seja, ele deu a volta ao globo e foi inserido desta maneira. E um desdobramento desse trabalho também, a gente demonstra que o líquido amniótico daquelas grávidas cujos bebês desenvolveram microcefalia, que estavam contaminados com Zika, ele tem uma maior presença de micro-organismos patogênicos. Então, isso é importante também, é um trabalho que a gente utilizou bastante bioinformática. Esse é um outro trabalho também relacionado com o Zika vírus, mostrando o potencial do sofosbuvir. E nesse trabalho a gente mostra que o único flavivírus presente naquela cultura era somente o vírus da Zika. Então, tem vários exemplos aqui que eu posso comentar com vocês, o potencial da bioinformática e da biotecnologia, como identificação de novos patógenos, como identificação de genes de resistência a antibiótico, como traçar a origem, por exemplo, de algumas determinadas bactérias, como o surto de cólera que teve no Haiti. Então, a gente utilizou a genômica e, por meio de análises comparativas, descobriu-se que aquela bactéria que foi inserida lá no Haiti durante o terremoto foi uma origem da região do Nepal. Por quê? Porque as tropas da ONU nepalesas foram ajudar na reconstrução do país. Como o Nepal é uma região endêmica para cólera, boa parte dos soldados era assintomático. Então, a gente tem aqui o rastreamento dessa origem, dessa epidemia de cólera no Haiti. Também hoje está se falando bastante, vocês já devem ter ouvido falar também de vigilância, de vigilância genômica ou metagenômica. Então, aqui tem alguns trabalhos mostrando o potencial dessas técnicas na vigilância. Também de aplicação na saúde humana. Então, isso aqui é interessante notar que o nosso microbioma das nossas cavidades é bastante diferente, como vocês podem ver por aqui. Então, a bochecha, a região do nariz, a pele, reparem. Então, é bastante diferente o conjunto de micro-organismos que habitam o nosso corpo, que nos coabita. Então, também tem estudos que tentam distinguir, identificar, por exemplo, por que existem pessoas que são magras e pessoas que são mais obesas. Então, existe um componente, provavelmente, aí do conjunto de micro-organismos da nossa microbiota. Ou por que algumas pessoas têm mais dificuldade de desenvolver cárie, felizmente, e outras pessoas têm mais facilidade para desenvolver cáries. E isso parece que está relacionado com a microbiota da nossa saliva. Então, vários exemplos aqui que a gente pode ver de aplicação de metagenômica e de genômica, seja na saúde, seja em vigilância, seja, por exemplo, aqui para o estudo do SARS-CoV-2. Então, isso aqui é um pipeline de análises bioinformáticas que a gente pode utilizar para analisar esses dados do genoma do vírus COVID.
Então, aqui são alguns programas, algumas sugestões que ele faz, fica a referência aqui para vocês, que é bastante interessante. Também é bastante interessante esse trabalho, por quê? Porque hoje a gente está observando e notando que se a gente detectar e ficar monitorando a presença do vírus do Covid em estações de tratamento de água, antes dessa água ser tratada, a gente consegue tentar calcular a quantidade de vírus per capita de uma determinada região, em uma determinada população, o que para os formadores de políticas públicas pode ser uma grande vantagem. Por quê? Porque a gente pode agora medir, sem precisar testar exatamente a população inteira, como é que estão os níveis de infecção nessa população. Então, esse aqui é um trabalho de um outro grupo também, mostrando a abundância, aqui reparem, isso aqui é o aumento do genoma do vírus no esgoto, a partir aqui de janeiro e março, reparem, isso aqui nos Estados Unidos, então foi um artigo publicado no ano passado, que a gente vê que a partir de março, que foi justamente quando a gente teve o aumento do número de casos de Covid lá, a gente consegue detectar também uma maior quantidade de vírus no esgoto daquela região. Então, esse é um outro exemplo bastante interessante de bioinformática e genômica para a detecção do vírus SARS-CoV em esgoto, na verdade, em rejeito de voos comerciais. Então, a ideia seria justamente essa. Ao invés de eu testar todas as pessoas que chegam de voo internacional, eu testo o esgoto daquela aeronave. Se for positivo, ou seja, se eu encontrar o vírus do Covid lá, então eu chamaria de novo aqueles passageiros, aí sim eu testaria todos eles para tentar identificar qual é aquele que está contaminado e isolar aquela pessoa. Então a gente também tem um trabalho bastante interessante aqui que saiu na metade do ano passado, com um grupo na Science, com um grupo brasileiro aqui, bastante interessante, onde eles avaliam a origem, de onde é que veio o vírus do Covid no Brasil. Então, nesse estudo aqui, eles mostram que parece que tem um componente aqui que o nosso vírus do Covid, ele veio ou da região da Europa ou da região dos Estados Unidos, embora existam aqui alguns genomas que parece que foram inseridos diretamente a partir lá da região da China, mas em menor quantidade. Então, através da bioinformática, através da genômica, a gente consegue rastrear e identificar da onde que é aquela linhagem e quando que ela foi inserida aqui no Brasil, tá? E já finalizando o exemplo aqui, eu só queria deixar registrado com vocês que, por exemplo, eu posso aplicar também esse estudo de genômica, esse estudo de bioinformática, de técnicas de bioinformática, por exemplo, nos efeitos funcionais da microbiota em pessoas que têm doenças respiratórias crônicas. Então, esse trabalho, o que ele avaliou? Ele avaliou a microbiota de pessoas que não tinham doenças respiratórias crônicas e pessoas que tinham fibrose cística. E eles observaram que algumas espécies como Pseudomonas, Haemophilus, Staphylococcus e Burkholderia, elas estavam aumentadas nas pessoas que têm esse tipo de doença respiratória crônica, demonstrando mais uma vez o potencial de aplicação da bioinformática dentro da área da biotecnologia também. E só para finalizar, a gente pode, por exemplo, utilizar em estudos caso-controle o que a gente chama de estudos do tipo GWAS, que são Genomes Wide Association Study. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar identificar mutações pontuais em pessoas que têm um determinado conjunto de doenças e pessoas que não têm aquela doença. A gente sequencia e mapeia para tentar identificar e extrapolar se existe alguma mutação pontual em algum gene que possa explicar o motivo daquelas pessoas terem uma maior prevalência daquela doença. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Fica aqui o meu contato, meu e-mail, qualquer dúvida, vocês podem me escrever. E obrigado de novo aí pelo convite, espero que vocês tenham gostado.